Prendas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, uma reflexão para nós nesse momento da Santa Missa. Depois nós teremos também uma reflexão durante o nosso novenário. A primeira leitura de hoje, o apóstolo São Paulo nos diz algo muito importante, inspirado pelo Espírito Santo, que nós não devemos viver escravos da nossa carne, da nossa natureza, dos nossos desejos, escravos do mundo, mas a partir do nosso batismo, nos tornamos filhos de Deus, membros da igreja, herdeiros de Deus, herdeiros do céu, herdeiros de Jesus Cristo. E por isso, se nós queremos alcançar o céu, se nós queremos tomar posse dessa herança que o Senhor nos prometeu no céu, não podemos viver escravos da nossa vontade, da nossa carne, da nossa natureza tendenciosa para o mal e nem dos atrativos das propagandas do mundo sobre nós. E algo importante, complementando com o evangelho de hoje, em que nosso Senhor contou uma parábola, uma história, e que é tão importante para nós e que nos diz: meus irmãos, nós somos administradores dos dons de Deus. Não somos donos da nossa vida, dos dons, de tudo que nós temos. Tudo foi dado por Deus, tudo é dom, tudo é graça, tudo é benefício de Deus. E nós somos administradores desses dons. Nessa parábola que nosso Senhor contou, fazendo comparação com o administrador de uma propriedade, de uma fazenda, ele não é dono, ele não pode fazer aquilo que ele bem entender, porque ele não é dono. Ele recebeu aquele encargo de confiança para administrar esses bens. E por isso, nessa história, nosso Senhor disse que aquele que era o proprietário se aproximou do seu administrador e disse: estou ouvindo algumas coisas aí que não estão me agradando, né? A suspeita de que você está sendo desonesto. Confiava plenamente, mas agora quero que você me preste contas. Presta conta da tua administração, pois não poderás mais ser o meu administrador. E aquele homem usou de uma esperteza, de uma sagacidade, de maneira errada, e nosso Senhor vai se utilizar disso para nos ensinar. Foi atrás de outras pessoas que deviam ao seu patrão, perguntou um lá: quanto você deve? 100 alqueires de trigo, outro tantos litros lá de azeite. Rasgou aquela promissória, escreve aqui a metade. Deve 100, escreve aqui 80. Escreve 50. Foi diminuindo, ou seja, diminuindo a conta daqueles que deviam ao seu patrão. E ele pensou: o meu patrão vai me mandar embora, porque agora, conferindo as contas, vai descobrir a minha desonestidade. Depois eu vou atrás dessas pessoas a quem eu ajudei, mas que ajudou de maneira desonesta, tirando mais ainda daquele que era o seu patrão. Diversos ensinamentos para nós. Primeiro, esse que é o mais importante: somos administradores dos dons de Deus. E temos a ciência de que, se nós não somos donos, nós não podemos usar da nossa vida, da nossa inteligência, do nosso corpo, das coisas também temporais, materiais, das pessoas que Deus colocou na nossa vida, como nós bem entendermos. Mas precisamos usar, administrar tudo isso como um dom de Deus, cientes de que nós precisamos e vamos um dia prestar contas a Deus. Não só na eternidade, quando nós chegar o momento do juízo, em que o Senhor vai nos dizer: presta conta da tua administração. Mas nosso Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, ao instituir a igreja, a Santa Igreja Católica, e ao deixar na igreja os santos sacramentos, como um meio, um canal, um caminho, um meio para aplicar à nossa alma os merecimentos da sua paixão e da sua morte, sobretudo o sacramento da confissão, o sacramento da reconciliação,
que é esse convite constante do Senhor. Presta conta da tua administração. Nós somos ensinados, instruídos pela igreja, para examinarmos a nossa consciência. E eu examinar a nossa consciência é exatamente isso. Como nós estamos administrando a nossa vida, segundo o plano de Deus, segundo a lei, segundo a sua vontade, ou segundo a nossa própria vontade. Cedendo sempre aos desejos da nossa natureza, cedendo sempre aos atrativos do mundo. E por isso que é tão importante para nós constantemente nos habituarmos a examinar a nossa consciência e nos habituarmos ao sacramento da confissão, porque já vamos arrumando essa prestação de contas para que quando chegar ao juízo, nós possamos já, com a consciência tranquila, nos apresentarmos ao Senhor, já tendo pedido e recebido o perdão das nossas falhas, já tendo sido restaurados pela graça de Deus, e podermos assim dignamente ingressar no reino da glória. Um outro ensinamento para nós, em que nosso Senhor pode até nos parecer estranho, mas faz um elogio da esperteza, da sagacidade daqueles que agiram de maneira desonesta. Mas não um elogio da desonestidade, óbvio que não. Nosso Senhor é a grande verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o elogio de nosso Senhor dizendo o seguinte: quantos se utilizam de tanta esperteza, de tanta sabedoria, de tanta sagacidade, para as coisas do mal. Usam de tantas coisas para conquistar as coisas terrenas, e muitas vezes de maneira desonesta. Por que não utilizarmos também dessa sabedoria, dessa esperteza, dessa sagacidade para conquistar o céu? Quantos muitas vezes se esforçam tanto para a conquista das coisas temporais, terrenas, e muitas vezes de maneira desonesta, para conquistar, às vezes, as coisas materiais de maneira desonesta, a glória, o louvor, as coisas desse mundo, ou a busca, muitas vezes, desenfreada, desonesta dos prazeres carnais. E por que não usarmos também esse esforço, sermos mais dedicados, mais espertos para conquistarmos o céu, para conquistarmos as coisas de Deus, para crescermos mais ainda no amor de Deus, para vivermos mais intensamente a nossa santa fé católica? E nosso Senhor, por fim, nosso Senhor também nos ensina, nós aproveitarmos das coisas temporais. Usai o dinheiro que muitos usam para a desonestidade, para a maldade, usarmos tudo isso para nós conquistarmos o céu. Usarmos tudo isso para nós conquistarmos a glorificação, a santificação. Como? O nosso coração pronto a fazer o bem, a fazer a caridade, o nosso desprendimento das coisas temporais e a nossa generosidade na prática da caridade. Utilizarmos das coisas temporais, das coisas caducas deste mundo, para nós conquistarmos o céu. Portanto, prezados irmãos e irmãs, vamos nós guardarmos essa reflexão e essa conclusão para nós. Somos administradores dos dons de Deus. Preciso fazer da minha vida, preciso cuidar da minha vida para prestar contas a Deus. Por isso nos diz a Sagrada Escritura: o temor de Deus é o início da sabedoria, da santidade. É caminhar na presença do Senhor. Não com esse receio como que, desculpa às vezes a expressão, a comparação, como que a todo momento esperando Deus dar como que uma pancada na nossa cabeça, esperando a gente errar para nos destruir. Não. Mas esse caminhar sob o olhar do Senhor, esse olhar de Pai, esse olhar de bondade, esse olhar de misericórdia, mas esse olhar também de verdade, de justiça, de santidade. Cientes de que a nossa vida precisa ser muito clara diante do Senhor. E eu termino suplicando a intercessão de Nossa Senhora, do grande São João Maria Vianney, que nós vamos celebrar amanhã, mas termino com a oração da collecta da missa de hoje, a oração que o padre rezou antes da primeira leitura e que resume o pensamento da liturgia de hoje.
e que reza assim a igreja: dai-nos, Senhor, nós vos suplicamos, a graça de pensar e de agir sempre com justiça, para que, não podendo existir sem vós, vivamos conformes com a vossa vontade. Não podemos viver sem Deus, para que nós vivamos segundo a sua vontade, para que nós tenhamos a graça de pensar e agir segundo as regras da nossa fé, como o grande Santo Inácio nos ensinou, tudo para a maior glória de Deus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ficamos todos de pé juntos, cantemos a nossa profissão de fé.